Fala, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Demilda Lima chamado O Símbolo da Vitória. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como não fui eu que escrevi o texto, nem contribuí com nada, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, antes de começarmos, quero fazer mais uma inserção aqui com relação aos países que se inscreveram na Copa. Amanhã nosso Brasil joga, não é mesmo? Nós estamos bastante felizes com a vitória alcançada na segunda-feira. Mas não podemos esquecer que alguns países que se inscreveram na Copa, que jogaram na Copa 2022, eles fazem perseguição aos nossos irmãos, os cristãos. Então eu vou deixar mais uma vez o nome desses países que se inscreveram na Copa, que jogaram, para que os irmãos se lembrem de orar por essa igreja que tanto sofre, né, nas mãos dos perseguidores. Quero lembrá-los que quem realiza esta lista das 50 igrejas mais perseguidas em todo o mundo é a missão Portas Abertas, uma missão que trabalha especificamente ajudando, amparando, acolhendo a igreja perseguida. Então, irmãos, seria bacana se você pudesse entrar lá no www.missãoportasabertas.com para você ver a lista da igreja perseguida. Se você não lembrar de nada do que eu falei, coloca lá no Google Igreja de Jesus Cristo Perseguida, Igrejas Perseguidas, com certeza você vai encontrar a Missão Portas Abertas, tá bom? Então hoje quero lembrar os irmãos de orar pelo Irã, nono lugar na lista das igrejas perseguidas, né? Arábia Saudita, 11º, Catar, 18º, Marrocos, 27º, Tunísia, 35º, México, 43º e Camarões, 44º. Então, lembrem-se de orar por esses irmãos, tá bom? Bem, o nosso texto bíblico de hoje está em 1 Samuel 7, de 10 a 13. E diz assim, ó: enquanto Samuel oferecia holocausto aos filisteus, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti. Obrigada pelo privilégio de termos a liberdade de poder Te adorar, ler a Sua palavra, que Tu possas nos ensinar, ministrar ao nosso coração, de forma que nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos. É o que Te pedimos, não porque mereçamos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá, o símbolo da vitória. E o versículo escolhido é o 12, que diz: então Samuel tomou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Ora, a pedra que Samuel utilizou
significava o quê? Um sacrifício. Era um memorial, um monumento em comemoração àquela vitória incrível, extraordinária, maravilhosa que Deus tinha dado para eles contra os filisteus. E olha só, a guerra foi tão cabal, a vitória foi tão cabal que proporcionou paz para Israel durante 20 anos. Olha que maravilha, né? Deus realmente lhes deu a vitória. Mas por que os israelitas venceram? E por que muitas vezes nós somos derrotados? Os israelitas venceram porque eles se renderam ao comando do Senhor. Eles falaram assim, olha, a gente fez tudo errado, a gente pecou, a gente está fazendo coisas que não te agradam, tirou aqueles ídolos que ofendiam a presença do Senhor e impediu que Deus trabalhasse. Então, esse é um grande exemplo para nós, né? Será que nós temos nos arrependido? Será que nós temos nos entregado ao comando do Senhor? Será que nós temos tirado da nossa vida os ídolos que temos, que pode ser nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, nosso trabalho? Enfim, eu não sei qual é o ídolo que o irmão, que a irmã tem. Então, assim, nós temos que ficar atentas, porque a gente só vai ser abençoado, só vai conseguir vencer se a gente realmente fizer o que eles fizeram, né? Se colocaram à disposição de Deus, lamentando seus pecados e tirando os ídolos que impediu a ação do Senhor. Eles venceram porque eles se entregaram totalmente para Deus. Eles nutriram a fé e consagraram suas vidas ao altar de Deus. Senão, fatalmente não teriam obtido sucesso. Eles venceram porque eles conservaram em seus corações e mentes tudo o que eles entenderam. Olha, eu não tenho nada se não for consagrado a Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Então, toda a conquista vai vir dele, do seu plano, da sua força. Por isso, ó, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo tem que ser consagrado a Ele. Então, o que significa a expressão Ebenezer, né? Que a gente vê tanto por aí. É nome de comércio, a gente vê em carro, a gente vê em chaveiro. Mas o que significa? A palavra significa, até aqui nos ajudou o Senhor. E o que esta frase quer dizer, né? Isso quer dizer assim, que aquela pessoa que usou essa frase, Samuel, naquele momento, ele reconheceu o que Deus fez e ele estava agradecido. E ele estava tão grato, tão feliz, que ele falou, vou adorar. E fez aquele memorial, né? E ele adorou de verdade ao Senhor, porque ele creu quem era Deus e quão maravilhoso ele era. Ele teve temor pelo Rei dos Reis, porque ele sabia que nosso Deus é o Deus que guerreia e que vai junto com o seu povo. Era assim antigamente e é hoje também. O Senhor não mudou, nós mudamos, mas o Senhor não muda nunca. O que nós temos que fazer então? A gente tem que exercitar a nossa confiança e não pode mudar isso. Nós temos que crer em Deus sempre, depositar nele sempre a nossa confiança. Por quê? Ele vai aparecer, ele vai surgir, ele vai entrar com a bênção na hora que a gente mais precisar. Nós temos que crer nisso. Por quê? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não se submete ao tempo, ao recurso. Tem dinheiro, não tem força, não tem, tá difícil, não tá. Para Deus isso aí, ó, não tem nada a ver. Por quê? Porque ele está acima de tudo. Ele é poderoso, ele é gracioso, ele é misericordioso. E ele nos alcança com essa misericórdia, com esse poder, com essa graça, desde sempre. Então o Senhor tem compaixão de nós. Mas nós temos que ser submissos e obedientes, né? O símbolo da nossa vitória é o quê? É o sangue de Jesus Cristo, que ele verteu lá na cruz, que ele derramou por nós, para que nós pudéssemos ser resgatados. Agora, não tem mais ninguém lá, Jesus já ressuscitou, a pedra está vazia, o túmulo está vazio, e agora se você
confessar com a sua boca que acredita que Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz por causa sua para te salvar, você vai ter o céu garantido. E você que já declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você tem que buscar santificação, porque a salvação a gente constrói a cada dia, né? Então, lógico, nós somos salvos pelo poder de Jesus Cristo, mas nós temos que trabalhar em prol da santificação. Com o general que a gente tem, Jesus Cristo no comando, a gente tem que amá-lo e segui-lo. Para quê? Para a gente chegar seguro e em paz. Aonde? No reino de Jesus. Então, o nosso manancial termina assim, né? Falando do Ebenezer, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós temos que ter reconhecimento disso. Venceremos porque sua mão poderosa está estendida sobre nós. E os seus olhos e ouvidos atentos aos nossos mais íntimos clamores. Então, nós temos que confiar e entregar a nossa vida a Ele. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui com a minha... desculpa, meus irmãos, eu quero deixar aqui o meu abraço fraternal de Ursa. Logicamente que é uma despedida, mas é um abraço fraternal. Porque tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. Outra coisa que eu quero que vocês se lembrem é que a gente combinou que todos os dias desse ano, e nós temos falado o que está em Isaías 40:31, né? Que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. Lógico, né? Agora sim, eu termino com a minha palavra de ordem, que é gratidão.